Boa tarde, Genival. Boa tarde, telespectadores. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Matheus Lima. Ele é advogado, especialista em direito previdenciário. E hoje nós vamos aqui ter uma conversa a respeito de um assunto que tem preocupado muita gente, que é a respeito da reforma previdenciária, reforma da Previdência. Então hoje nós trouxemos aqui um especialista para tirar algumas dúvidas aqui dos nossos telespectadores. A reforma da Previdência, ela está em discussão no Congresso atualmente. É uma reforma que está sendo feita através de uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, e essa reforma ela se tornou necessária. O país começou a enfrentar alguns problemas relacionados à Previdência. Quando você reduz a arrecadação e o gasto continua alto, é necessário enxugar as contas. A Previdência Social hoje, ela tem dois fatores principais que foram resultados de políticas do governo que desencadearam a reforma da Previdência. Uma delas é a questão da desvinculação de receitas da União. A União ganhou um cheque em branco do Congresso Nacional. A União pode utilizar 20% dos tributos nacionais que são vinculados sem qualquer vinculação através de um mecanismo criado pelo Congresso, que é essa desvinculação. Então, em 2015 houve uma PEC para aumentar para 30%, e parte das contribuições sociais que vão para a Previdência Social são 90% dessa receita que entra na desvinculação. Então, na verdade, o Congresso deu um cheque em branco para que o Executivo gaste quase que 90% da receita tributária em outras despesas que não é a Previdência. Isso é um fator que, com certeza, aumenta a necessidade da reforma, além das mudanças sociais. A expectativa do brasileiro ela aumentou nos últimos anos. Com isso, as pessoas estão vivendo mais e menos pessoas também estão nascendo, Então, é uma questão que, com certeza, o que desencadeia hoje é o aumento da idade, por exemplo, nas aposentadorias. As aposentadorias que vão sofrer modificações, mas que também terão os seus efeitos minimizados através das regras de transição. Algumas pessoas estão bastante insatisfeitas com isso, porque estão entendendo que vão ser prejudicadas, mas de uma forma geral, o regime geral da Previdência, ele da forma como está, ficou já comprovado para nós que é insustentável que ele se mantenha dessa forma. Nós temos hoje um regime que nós chamamos de regime de repartição simples, ou seja, todos os contribuintes da Previdência, eles contribuem a só um fundo. Então existe um fundo que todo mundo contribui para ele, e deste fundo é tirado um dinheiro para pagar os benefícios previdenciários. Existe crítica a esse regime de repartição, tenta-se uma capitalização que foi feita no Chile já. Não sabemos como ficará a reforma da Previdência para dizer com certeza se dará certo ou não esse regime de capitalização, porque ela ainda será votada na Comissão Especial da Previdência Social, possivelmente ainda essa semana. Posteriormente vai ser votada no plenário da Câmara e várias emendas podem ser impostas à reforma da Previdência. Mas com certeza a questão da repartição simples, que é esse fundo que paga os benefícios, é um dos fatores que também fazem necessária a reforma da Previdência. A reforma ela vai criar um regime único de Previdência? Não, a reforma ela não cria um regime único de Previdência. Existem vários regimes previdenciários. O regime geral, que é o regime em que todos os trabalhadores seletistas que respeitam o regime da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, é o maior regime previdenciário, é de onde sai a maior parte dos benefícios. Porém, existem outros regimes. Existe o regime próprio de servidores públicos federais, existe o regime próprio de servidores dos estados. Então, existem regimes complementares privados ou públicos. Existem diversos regimes previdenciários e não há a criação nessa reforma de um regime único previdenciário. Quem já tem tempo de contribuição ou idade para se aposentar, ele vai ser afetado pela reforma da Previdência, E se ele for afetado, como é que vai ser? Certo. Quem já tem o direito adquirido, o que é o direito adquirido? É quem já tem o tempo hoje, segundo a lei que está vigorando hoje, para se aposentar.
não será afetado pela reforma da Previdência. Não há necessidade de correr à autarquia previdenciária, o INSS, para tentar uma aposentadoria, porque quem já completou esse tempo de contribuição ou a idade não será afetado pela reforma da Previdência. Será afetado quem ainda não entrou no mercado de trabalho e aí vai começar a trabalhar dentro do novo regime previdenciário e quem já está trabalhando, mas ainda não adquiriu o direito para se aposentar. Então, essas pessoas serão afetadas. Porém, esse segundo grupo de pessoas, existem as regras de transição que irão, com certeza, minimizar os efeitos da reforma da Previdência sobre elas. Eu acredito que a maioria das pessoas que tem acompanhado ou já leram alguma coisa a respeito da reforma da Previdência ouviu falar em regra de transição. Né? O que são essas regras? Hoje, no projeto, como ele está posto na comissão especial da reforma da Previdência, nós temos basicamente duas regras de transição que serão as principais. Existe a possibilidade de criação de até quatro regras. Porém, essa é uma questão que ainda vai ser debatida nesse processo legislativo. As duas regras quais são? O sistema de pontos que já existe hoje na Previdência Social, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Em 2019, uma mulher que, por exemplo, tenha 86 pontos na aposentadoria por tempo de contribuição, ela consegue a aposentadoria. Qual que é a soma feita? Idade mais tempo de contribuição. Essa regra ela continuará após a reforma da Previdência e nós temos uma regra que está sendo inserida, que é a regra de transição por tempo de contribuição. Essa regra ela vai reduzir 6 meses a cada ano a mais de contribuição que o contribuinte tiver para a Previdência. Imaginemos o seguinte, hoje o Brasil e o Equador são praticamente os únicos países em que a aposentadoria por tempo de contribuição não exige uma idade mínima. Isso está sendo reformulado na reforma da Previdência. A partir da reforma da Previdência, além do tempo de contribuição, a pessoa não consegue aposentar com o salário integral se ela não tiver a idade de 62 mulher, 65 homem. Né? Isso reduzido, claro, no caso dos trabalhadores rurais, que no projeto original estavam sendo afetados, mas o relatório do relator na comissão especial da Previdência já retirou essas pessoas da reforma da Previdência, mas no geral, a aposentadoria por tempo de contribuição agora terá também um critério de idade, que não existia antes. A aposentadoria por idade, ela já é mais simples, porque o tempo de contribuição é de 15 anos hoje. Com a reforma da Previdência, os homens precisarão contribuir 20 anos para conseguir a aposentadoria por idade. Porém, essa regra não se aplicará às mulheres. Será mantidos 15 anos, de acordo com o relatório também da reforma da Previdência. Quem ainda não se aposentou, quem já vem contribuindo, ou mesmo quem contribuía, deixou de contribuir por um tempo, o que os nossos ouvintes, nossos telespectadores, eles devem fazer enquanto não tem uma definição? Essa questão é importante, não há o motivo de realmente procurar a autarquia para já aposentar agora, porque depois não vai aposentar, porque quem já tem o direito adquirido, como foi dito, irá aposentar. E quem parou de contribuir com a Previdência, achando que não vai mais aposentar, essa não é uma realidade. Continue contribuindo para a Previdência Social, porque esse tempo de contribuição ele vai ser contado. E agora há também uma reforma na parte da aposentadoria por tempo de contribuição, que não serão mais auferidos apenas 80% do tempo de contribuição, que são as maiores contribuições. Agora será 100% do tempo de contribuição. Então, é interessante que a contribuição não cesse. Quem parou de contribuir e voltar a contribuir não vai perder o direito de ser aposentado. A contribuição para a aposentadoria, ela não necessita ser ininterrupta. Ela pode ser interrompida durante um determinado tempo. Porém, é necessário cumprir o período de tempo da carência para conseguir a aposentadoria.